Então é o seguinte, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou perguntem no chat, ou liberem o áudio do Google Meet de vocês, e façam a pergunta, tá? Então, essa primeira parte aqui, eu falei já na primeira videoaula que eu falei para vocês. A horizontalidade, a verticalidade, a transversalidade, por que pensar em rede, né? Então, a rede de saúde, ela tem como proposta, principalmente isso aqui, ó, surge como modelo articulado e oposto ao modelo centralizado. Porque o que nós tínhamos? Nós tínhamos, por exemplo, uma ideia, uma visão de saúde mental, ou saúde, desculpa, muito focado principalmente no hospital. Então, era um olhar para assistência em saúde muito voltado para a questão da hospitalização, né? A gente chama isso de um modelo centralizado na visão hospital-cêntrica e biomédica. Não que o hospital não é importante, mas a rede, ela surge como uma proposta de encontrar os equipamentos, os dispositivos dentro do território para fazer o quê? Aqui, né? Se a gente olhar nesse desenho, tem a UBS, tem o CAPES, o CRAS, a escola. Aqui nós temos vários serviços de saúde, né? E por que isso? Justamente para entender que, por exemplo, telesaúde, academia de saúde, a unidade básica de saúde, a UPA e o hospital, né, eles fazem parte de uma rede, então não é só um dispositivo. Eu acho legal essa imagem aqui, pessoal, porque podemos entender aqui a ideia de rede como um modelo descentralizado. O que nós tínhamos, né, herdamos esse modelo centralizado aqui. Só que a ideia da rede, não. É uma ideia de que os serviços de saúde, eles se conectam, né, ou seja, eles se comunicam, porque justamente tem uma ideia de assistência em saúde voltado para múltiplas demandas dos indivíduos. Então, a necessidade de ter um serviço de atenção em saúde que leve em consideração o nível de atenção primária, secundária e terciário é muito importante. Então, essa era a ideia de rede e eu trabalhei com vocês até aqui, tá bom? Bom, eu vou utilizar com vocês hoje o texto, né, específico aqui do Mendes, Eugênio Vilaça Mendes, que ele trabalha a questão dos desafios da rede de atenção em saúde. Então, até agora, eu trabalhei com vocês o que é uma ideia inicial de rede, de um trabalho articulado dentro dos serviços de saúde. E agora, esse texto, ele vai possibilitar para a gente uma maior especificidade e um entendimento das problemáticas que nós temos dentro da saúde e da saúde coletiva também, tá? Então, primeiramente, nós precisamos entender dois pontos: o que é uma visão demográfica e o que é uma visão epidemiológica, tá? Então, para entender saúde, olhar saúde, precisamos primeiramente olhar para esses dois pontos, segundo aqui nosso autor lhe trouxe. O que é uma visão demográfica, né? A visão demográfica é que mostra que a nossa população ela está o quê? Envelhecendo, ou seja, 19% a projeção em 2050. E que as doenças crônicas, veja bem, nós vamos retomar isso, estão relacionadas ao rápido envelhecimento. Isso demonstra, demograficamente falando, que nós teremos aí um Brasil no futuro mais idoso, mais velho, né, segundo as projeções, sem nenhuma, vamos dizer, sem algo, nenhuma surpresa durante esse desenvolvimento, tá? Só que com características de doenças crônicas muito evidentes, tá bom? E precisamos entender também visão epidemiológica, né? Ou seja, a diferenciação dos outros países desenvolvidos, nós temos que entender isso. Nós precisamos levar em conta as condições de saúde e as condições do envelhecimento. Então, veja,
A visão demográfica, ela traz dados estatísticos, a visão epidemiológica, ela traz dados de realidade, traz dados de condições, traz dados de diferenciação. Veja a situação epidemiológica nesse momento de coronavírus no nosso país, né? O estudo epidemiológico tem a visão, né, justamente das condições de saúde da nossa população. Então, é muito normal, é muito comum, e isso é um dos princípios do SUS, inclusive, que possamos levar em consideração, desculpa, a forma, por exemplo, de envelhecer. Então, essas duas visões, elas atravessam as práticas de saúde, tá, da nossa realidade, do nosso país. Ele diz aqui, ó, os sistemas de saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde da população. Assim, ao se discutir uma proposta de organização do sistema do SUS, deve-se começar por analisar que necessidades de saúde se expressam na população. Isso nós discutimos muito dentro da saúde coletiva, dentro das nossas aulas, a necessidade de olhar, então, o sistema de saúde como, principalmente dentro dos princípios do SUS, como necessidade de saúde. Então, qual que é a necessidade e qual que é a demanda da nossa população, tá bom? Então, isso é sempre muito, muito importante. Qualquer dúvida, pessoal, abra o áudio aí e pergunte, tá? Vamos lá. Então, o texto, ele traz mais duas questões interessantes. O entendimento do que é condições agudas, o entendimento do que são condições crônicas. Então, quando nós olhamos para o sistema de saúde, precisamos separar, né, as condições agudas e condições crônicas de saúde da população. Por que isso? Porque é diferente o que é uma condição aguda e o que é uma condição crônica. Cada condição vai demandar do sistema de saúde uma postura do sistema diferente, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Pessoal, só vou pedir, tem acho que alguém com o áudio aberto, só abra o áudio quando for conversar, tá? Porque senão eu fico ouvindo vocês aqui, mas quando quiser falar, pode abrir. Então, precisamos entender esses dois tipos de condições de adoecimento para organizar o sistema de saúde. Então, o que são condições agudas? Né? Condições agudas é o que a gente está passando, por exemplo, nesse momento. Né? Nós temos uma situação de pandemia, de um vírus, né, que se espalhou pelo mundo inteiro, e o que ele necessita? Ele precisa de um sistema de saúde que tenha uma reação, uma condição de determinar e trabalhar com esse ponto. Então, necessita um sistema reativo, um curso curto, né? O que o Mendes está querendo dizer aqui? Dizer que, com as condições agudas, o sistema ele precisa ter uma reação imediata, precisa ter um curso curto, porque temos exemplo do H1N1, rubéola, malária e agora o Covid-19. Então, o que necessita do sistema de saúde? Precisa uma reação imediata e reativa. Reativa no sentido de que precisa? Isolamento social? Então, vamos ter que fazer isolamento social. Temos vacina? Não, não temos vacina. Né? Tem tratamento? Não, ainda não tem tratamento. Então, como que o sistema de saúde ele tem que reagir diante disso? Então, isso é uma condição aguda. Porém, nós temos também dentro da saúde as condições crônicas. O que isso significa? Significa que as pessoas adoecem por questões agudas, mas também adoecem por questões crônicas, aquilo que às vezes é uma doença, uma patologia que se constrói, né, que vem de um tempo mais longo, que se cronifica, que o indivíduo não tem cura, que o indivíduo ele fica com aquela doença. Então, diante desse cenário, o sistema reativo, ele não funciona, segundo o Mendes. Nós precisamos de um sistema proativo. Diante dessa situação, o sistema proativo necessita o quê? De uma assistência contínua e integrada. Então, por exemplo, de doenças crônicas, a tuberculose, o HIV, a hanseníase, tá? São doenças que demandam um sistema mais proativo, um modelo de assistência
assistência, menos reativo, tá, diante esse cenário. Então, pensando em sistema de saúde, o que podem demandar? E aí tem uma questão importante de dados, né, que o texto traz também, o Mendes coloca, e são dados teoricamente atualizados, que ele vai falar exatamente de que aqui está o problema do nosso sistema de saúde, na nossa rede. Por quê? Aí ele vai dizer, olha, uma análise, vamos ler aqui, uma análise da mortalidade no Brasil indica que em 1930, as doenças infecciosas respondiam por 46% das mortes. Doenças infecciosas são condições agudas, nesse caso. Mas que este valor decresceu, ou seja, reduziu para 5% em 2000. Olha só, saímos de 46% de quadros infecciosos para 5% em 2000. Isso significa que o sistema de saúde, ele, diante do cenário de doenças agudas, vamos assim dizer, condições agudas, teve uma diminuição da mortalidade. Mas aí o texto continua. Ao mesmo tempo, as doenças cardiovasculares, que representavam em torno de 12% das mortes em 1930, segundo os dados que se tem, em 2000, foi responsável por quase 30% dos óbitos, ou seja, estamos falando de que doenças cardiovasculares são condições crônicas, são condições, na maioria das vezes, preveníveis. Então, nós tivemos um aumento da mortalidade por doenças crônicas e uma diminuição por quadros agudos, tá? Em relação à morbidade, medida pela morbidade hospitalar no ano de 2005, das primeiras 15 causas de internações pelo SUS, 9 foram por condições crônicas, tá? Então, o que o texto, ele está nos mostrando, o que o Mendes, ele está refletindo? Que nós temos hoje na população brasileira um adoecimento e uma mortalidade, morbidade muito maior, e das próprias internações do SUS, ou seja, cada 15, 9, né, relacionados a essas condições crônicas. E aqui o Mendes, ele diz, mas o que precisa? Nós, para condições crônicas, precisamos entender que o sistema, ele tem que ser contínuo e integrado para essa condição, tá? E aí, o texto, ele traz uma questão interessante, né? Ó, o que indica? Veja só. Olha que dado importante, 75% da carga de doenças no país, gente, 75%, excluindo as doenças transmissíveis, são determinadas por condições crônicas. Ou seja, as doenças crônicas estão relacionadas com condições crônicas. Por exemplo, tabagismo, sobrepeso, estresse, alimentação inadequada. Ou seja, a realidade no Brasil não é mais, a não ser nesse momento, né, de pandemia, de doenças agudas, e sim de doenças crônicas relacionadas com o quê? Com as condições de vida que as pessoas, elas estão tendo no seu dia a dia. Isso quer dizer, isso demonstra, né, exatamente a problemática que o texto, ele vai trazer, ou seja, os problemas fundamentais no sistema de atenção em saúde contemporâneos, não só do Brasil, tá? Que é o tipo de respostas aos problemas da população. O que quer dizer? Ele quer estar trabalhando aqui que o sistema de saúde, veja bem, nós temos, então, uma realidade no Brasil caracterizado, que acabamos de falar, por condições crônicas. Então, hábitos, né, tabagismo, sobrepeso, o estresse, a ansiedade, né, o sono, a alimentação, as relações, falta de atividade física, né, subiu muito mais, né, na nossa história. Então, nós estamos morrendo mais de doenças cardiovasculares do que em 1930. Mas em 1930 se morria mais por condições agudas. Então, o que o Mendes, ele coloca aqui para a gente para pensar a rede, tá?
Nosso sistema de saúde é organizado para doenças agudas. O que isso significa? Significa que nós estamos, de uma certa forma, respondendo a essa questão crônica das condições e dos hábitos crônicos com ações agudas. Então, ele coloca aqui, ó, o Brasil tem um sistema voltado para condições agudas. Ou seja, a pessoa chega com um problema cardiovascular, ele faz um tratamento, né, para aquele problema cardiovascular, vamos supor. E tudo bem, vai tomar medicação, ok, tal. Só que as condições que levam as pessoas a adoecerem por questões crônicas não estão respondendo adequadamente aos problemas atuais do Brasil. Então, o que o Mendes ele coloca? Que aqui no Brasil há uma agudização das doenças crônicas. Ou seja, estamos tendo problemas crônicos, mas tratando de maneira aguda. Isso quer dizer que estamos ainda, né, precisamos ainda investir em atenção primária, em prevenção, em promoção de saúde, e não olhar apenas para a prevenção de doenças e para as patologias. Então, o que leva, né, a pergunta, as pessoas a terem esse tipo de adoecimento? Então, essa é uma pergunta. E o problema que ele coloca é que nós temos o que? Um olhar fragmentado do cuidado. Eu pedi para vocês, né, conversei com vocês na outra aula sobre a rede, né, de atenção em saúde, tenho aqui no meu canal também do YouTube que fala sobre isso, que a fragmentação do cuidado, ele dificulta o entendimento de estratégias para um sistema, uma população que está sofrendo e adoecendo de outra forma. Por quê? Porque essa fragmentação que o texto ele coloca traz exatamente um reforço, né, ou seja, deixa esse sistema mais ainda agudizado para essas doenças crônicas, porque é fragmentado, é pontual, né, não há uma troca, não há um entendimento da interdisciplinaridade. Então, o olhar fragmentado atrapalha, isso que o Mendes está trazendo. E a epidemiologia moderna, né, o que nós podemos entender nesse ponto, né? Que os problemas de saúde levam o quê? Impactos sanitários e econômicos que giram em torno das questões crônicas, tá? O que ele está trabalhando e está desenvolvendo aqui dentro desse texto, né? Vou falar com vocês sobre isso. Pessoal, até agora tudo bem? Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Posso continuar? Sim, tudo bem? Tá. Só qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram acrescentar também, tá? Por favor, pontuem aí. Bom, vamos lá. Então, o que a OMS, né, ela colocou já como reflexão para a gente? Os sistemas de saúde predominantes em todo o mundo estão falhando. Então, né, estamos falhando? Sim, pois nós não estamos conseguindo acompanhar a tendência de declínio, ó, dos problemas agudos, porque a gente está conseguindo, com vacinação, com campanhas, com intervenções, com hospitalização, enfim, né, resolver os problemas agudos. Só que nós estamos em ascensão das condições crônicas. Olha os quadros, né, dos problemas cardíacos, dos problemas de depressão, ansiedade, isso tudo tem a ver com condições crônicas. E aí a OMS diz, né, quando os problemas de saúde são crônicos, o modelo de tratamento agudo não funciona. Aí que está uma questão, né? Enquanto estivermos sofrendo com questões crônicas e ter um sistema reativo diante de situações agudas, a gente vai cada vez mais caminhar para uma falha no sistema, vamos assim dizer. Porque exatamente o que leva à doença crônica são as condições que levam,
né, e a gente precisa olhar para isso. O Gabriel pergunta, né, não entendi direito a questão das dificuldades que as redes têm, tá? Gabriel, a dificuldade principal, né, que nós temos, entre vários, do desafio em rede, é porque a rede, ela entende, né, deve ser entendida como um trabalho articulado, com um trabalho interdisciplinar, com um trabalho fragmentado. Então, quando a rede ela se estrutura de uma forma que busque a comunicação, o entendimento que o paciente que tem um infarto, por exemplo, ou que tem uma crise, seja uma crise depressiva, uma ansiedade, que precisa de um acompanhamento mais emergencial, enfim, né, primeiramente, que se ele for para um hospital, né, ele precisa sair, e é o mesmo sistema que vai continuar com ele, tá? Então, é o mesmo sistema que, não investindo em prevenção, por exemplo, ou em promoção de saúde, em uma população mais saudável, em uma população com maior autocuidado, com maior responsabilização sobre si também, lá na atenção básica, é o mesmo paciente que vai chegar numa UTI. Nós estamos falando de um mesmo sistema, e esse sistema está fragmentado. O que significa isso? Por que dificulta a rede? Porque a gente tem muito aquele discurso, o paciente não é meu, né? O paciente só é meu enquanto o meu dispositivo de saúde atende essa demanda. E falta comunicação. Então, uma gestante que está fazendo pré-natal na atenção básica, na unidade básica de saúde, é a mesma gestante que vai ter o bebê, que vai fazer o parto numa maternidade. Só que nesse mesmo sistema, né, o que nós temos? Nós temos essa fragmentação, então é departamentalizado. Então não é uma articulação, né? As altas, elas não são discutidas. Então uma alta de um hospital, né, hoje se fala muito da alta qualificada, né, que nós precisamos entender que o indivíduo que se cuida e que tem um nível de atenção básica qualificado, vamos assim dizer, ele diminui a internação. Se a gente investir numa rede com uma visão, como a gente está discutindo agora, porque a própria rede, a própria atenção básica, muitas vezes, ela tem uma visão aguda, trata o emergente, não trabalha com prevenção, ou trabalha muito pouco, não trabalha com promoção, e se desenvolve alguma coisa, é uma questão, às vezes, muito mais medicamentosa, vamos assim dizer, né, não estou dizendo que a medicação não é importante, não é isso, é importante sim, mas é um dos elementos, não o único. Então, pensar essa questão da rede, são essas uma das dificuldades que nós encontramos hoje dentro das práticas de saúde, que tem a ver com comunicação. Então, nós precisamos incentivar melhor, né, a questão da promoção da saúde e a prevenção, também com algumas ressalvas, mas entender que nós estamos falando de uma mesma paciente, de uma mesma família, e que é lá no território, é onde a vida da pessoa acontece, que o cuidado de saúde tem que acontecer para prevenir os quadros crônicos, porque a internação é mais cara, né? É muito mais caro um leito de UTI do que você investir em prevenção e proteção, né? É muito mais barato a gente, por exemplo, nesse momento, fazer o isolamento social do que entupir as UTIs, não, né? Enfim. Então, pensar em rede e nas dificuldades passa muito, Felipe, por isso que a gente está colocando, né? Por quê? Porque essa nova condição precisa de uma mudança de pensamento, tá? Que é o que a gente vai trabalhar agora, né? Respondi a sua pergunta, Gabriel? Vamos lá, continuando então. Bom, pessoal, Sim, eu consegui entender melhor. Dá pra me ouvir? tô te ouvindo, pode falar. Ah, não, eu consegui entender melhor. Obrigado. Que bom, Gabriel. Vamos lá então, dando prosseguimento. Qual que é o desafio? O que o Mendes ele coloca aqui como um paradigma aí, né? Primeiro, mudança da lógica aguda para o entendimento das doenças crônicas.
Então, a maior parte da mortalidade, do adoecimento no nosso país está relacionado não mais, por exemplo, à falta de vacina, mas está relacionado a problemas cardiovasculares, problemas relacionados à depressão, ansiedade, enfim, vários outros, que têm a ver câncer, né, que tem a ver com espaços e momentos onde o investimento em saúde nesse lugar prévio, e não na doença em si, é necessário dentro do sistema. Por isso que o sistema ele se organiza em níveis de atenção, por isso que a porta de entrada do SUS é a Unidade Básica de Saúde, a SF. É ali a porta de entrada, porque está próximo das pessoas, tá? Mas, se a gente não tiver ali profissionais que tenham uma visão dessa forma, eles podem reproduzir um sistema, um olhar, ainda muito nessa perspectiva da agudização que o Mendes coloca. Precisamos entender que os fatores populacionais externos se modificaram mais rápido que a construção interna do SUS. Ou seja, o SUS, ele reflete, ele é uma política voltada para a nossa população. Mas os fatores populacionais, eles estão se modificando muito, tá? E a gente precisa entender o que também se modificou dessa forma para desenvolver as estratégias, né? Ó, veja bem, né, nós não temos um SUS preparado para uma pandemia. Quer dizer, nenhum país no mundo tinha um sistema de saúde preparado para uma pandemia. Por isso, principalmente, uma das questões de cuidado e do isolamento social é justamente entender, né, que os sistemas de saúde, eles não estão prontos para receber um número de pessoas adoecidas ao mesmo tempo. É a mesma coisa que o banco, não, mas não é a mesma coisa que o banco, né, mas vamos pensar assim, o banco, ele não tem dinheiro para todo mundo, se todo mundo quiser o dinheiro dele. Se todo mundo de um banco X resolver ir amanhã sacar o dinheiro que tem de investimento, de conta corrente, de poupança, o banco não tem esse dinheiro. Ele não tem como pagar a gente, né? Se todo mundo amanhã, não, vamos sair de casa, vou lá tirar todo o meu dinheiro. Ele não tem como pagar. Porque esse dinheiro é um dinheiro especulativo, é um dinheiro de confiança, é um dinheiro que circula dentro da instituição. Então, nem o banco ele tem condição de dar tudo aquilo que é nosso. Tanto é que você, inclusive, tem limite de saque diário. Então, assim, fiz um comparativo que o sistema de saúde, ele se prepara também diante de algumas situações. Então, o SUS está se construindo diante o COVID, tá? Então, qual que é outro desafio? Mudar o modelo assistencial agudo para demandas crônicas, que é o que a gente está falando agora. E ter mais coerência, gente, entre a situação de saúde e o sistema de saúde. Ou seja, o que isso quer dizer? Qual a realidade socioeconômica, política, social do nosso país? Essa realidade que vai trazer uma coerência entre o nosso sistema de saúde, tá? Mas isso já foi garantido dentro da proposta do próprio SUS, né? O SUS, ele propõe que as práticas de saúde sejam desenvolvidas a partir das perspectivas territoriais, regionalizadas, interdisciplinares, integrais, lembram que a gente discutiu bastante sobre isso? Né? Então, o SUS em si, ele já se organiza, né, já buscou se organizar, entendendo que saúde não é uma verdade absoluta, que saúde vai estar intimamente relacionado com realidades. Pensar a saúde do Brasil não é uma saúde do Brasil, é um sistema de saúde público, nacional, mas que entende as demandas regionais. Né? Mais uma vez, vou dar o exemplo do coronavírus, a demanda de São Paulo, por exemplo, é muito diferente da demanda, da realidade que nós estamos passando aqui em São Paulo, por exemplo, ou aqui em Prudente, desculpa, no interior. Isso não quer dizer que a gente não possa correr o mesmo risco, mas as ações nos níveis de saúde lá em São Paulo, né, enfim,
são diferentes daqui, da nossa de Presidente Prudente, que é diferente de Alagoas, que é diferente de Amazonas, tá? Então, o que quer dizer a coerência? Não adianta, nós precisamos entender a situação de saúde do nosso país, das realidades, dos territórios. E só assim nós vamos compreender as realidades e elaborar estratégias que sejam coerentes com a demanda populacional, com a demanda das pessoas. Tá bom? É isso que ele está trabalhando aqui. Bom, continuando. Ele vai falar um pouco, né, eu trouxe algumas imagens aqui que representam essa ideia de sistema fragmentado. Então, mais uma vez, respondendo, tá, ao que você colocou, Gabriel, o desafio da rede de saúde que nós temos, por exemplo, é justamente ter uma rede que se estrutura para que o sistema não seja fragmentado, e sim integrado, mas com uma organização fragmentada de atenção em saúde. Então, o que nós percebemos? Eu coloquei aqui essa imagem, né? O que é um sistema fragmentado? É um sistema caracterizado por vários especialistas, onde cada um cuida de uma partezinha. Então, tem o cardiologista, nutricionista, ortopedista, professor de educação física, oftalmo, psicólogo. Então, a ciência moderna, ela trouxe, através das especialidades, a questão da fragmentação do indivíduo para compreendê-lo cientificamente. Não estou aqui dizendo que isso não trouxe benefícios para a nossa sociedade, desenvolvimento de medicações, de desenvolvimento de cirurgias, equipamentos, terapias, enfim, não estou questionando isso. Mas, por outro lado, o nosso corpo, a nossa subjetividade, ela foi fragmentada para que fosse conhecida pelas especialidades do nosso corpo. Isso é fragmentação. O modelo de rede entende uma maior integralidade, ou seja, entende que é preciso, dentro dos nossos sistemas de saúde, justamente compreender o paradigma, né, esse paradigma para um novo olhar. Então, o que caracteriza um sistema fragmentado? Pouca comunicação, ou seja, cada um aqui, ó, com a sua especialidade, desenvolve seu trabalho. Não há um tratamento contínuo. Os serviços pouco se alinham para as demandas. Não há interdisciplinaridade, ou seja, há cada um cuidando da sua parte, mas nenhum, né, muitas vezes não tendo uma troca entre essas áreas de conhecimento. Calma que eu não estou generalizando, tá, gente? Mas é o que mostra muito dentro do nosso sistema. Uma passividade do usuário, né? Isso aqui é importante porque o sujeito ele não se vê participativo na sua responsabilidade de saúde. Isso é muito visível no momento que a gente está passando, né? Onde as pessoas, elas... É um momento onde todo mundo é profissional, assim, tem os profissionais de saúde, mas todo mundo é responsável por cuidar da saúde coletiva, né? Porque é um momento de um problema que a gente está passando agora, coletivo, é um problema que não é só de um ou só de outro, nós precisamos que a população esteja mais ativa, mais responsável, corresponsável pela produção de saúde, né, no nosso país, e a gente percebe o quê? Muita passividade, um pouco por ter características dessas especificidades aqui, porque, de uma certa forma, nós projetamos ou nós transferimos a saúde para o campo do saber, né? E nós também precisamos nos relacionar com a nossa saúde, nós também temos essa função. Outro problema desse sistema fragmentado, estratégias curativas, a gente tem um sistema muito curativo, muito reabilitador, né? Eu sempre digo assim, né? Nós não conseguimos reduzir as taxas, por exemplo, de doenças que são muitas vezes crônicas, de problemas, não só doenças crônicas, né? O HIV é uma doença que não para de aumentar, os acidentes automobilísticos não param de aumentar, né? Então, nós temos, sim, estratégias muito eficientes para se curar, claro que o HIV não tem cura, mas tem um tratamento, vamos assim dizer. Então, nós damos ênfases
ênfase, desculpa, nas atividades curativas e reabilitadoras, e esquecemos, né, das atividades preventivas, né, e de promoção de saúde. E isso vai também dentro da lógica do financiamento, porque nós temos um sistema que financia por procedimento. E se você financia por procedimento, você, obviamente, favorece essas estratégias, né, porque acaba tendo uma relação econômica significativa. E claro que nós temos também um modelo centralizado no profissional médico, tá? Aqui em nenhum momento estou dizendo ou diminuindo a importância desse profissional, mas nós temos que entender que o ser humano, dentro da proposta da integralidade, é um sujeito que tem múltiplas demandas e precisa estar articulado também com múltiplos cuidados, né, com cuidados interdisciplinares. Então, nós temos uma saúde ainda muito refém dessa centralização, né, que é um profissional importante, mas nós temos vários outros. E aí, o que o Mendes vai dizer? Essa soma gera o quê? O desastre sanitário econômico em todo o mundo dos sistemas de saúde, tá? E aí ele coloca, qual o desafio ao SUS, então? Né, o que nós temos aí como proposta, novamente, né, como estratégias que ele propõe, tá? Ele vai dizer que o desafio do SUS é dar conta de uma tripla carga de doenças, tá? Isso é muito importante. O Mendes, ele coloca nesse texto essa tripla carga, desculpa, como um fator de desafio ao SUS, tá? Então, como funciona esses três elementos? Primeiro, uma agenda não concluída de infecções, de desnutrição e problemas de saúde reprodutiva. Ou seja, nós não temos um trabalho, uma agenda de saúde de uma forma mais ampla, que dê conta e que trabalhe com essas demandas. Até porque problemas de desnutrição e infecções está relacionado também com questões socioeconômicas, ou seja, com as questões de acesso à saúde, de acesso ao saneamento básico, de qualidade, de água tratada, enfim, de vários fatores. Então, nós temos um problema significativo aqui, onde nós não conseguimos resolver, tá? Por quê? Porque também tem uma questão relacionada à questão da pobreza também, questões da miséria que tem a ver com a saúde. Então, são problemas que precisam ser pensados enquanto saúde. Ah, professor, então você está querendo dizer que os problemas sociais interferem na saúde? Mas com certeza, né? Os determinantes sociais estão aí para pontuar isso. Então, sim, sem dúvida. O segundo ponto, o desafio das doenças crônicas e de seus fatores de risco, como tabagismo, sobrepeso, obesidade, sedentarismo, estresse, alimentação inadequada. Nós temos um país, assim, que, de uma forma geral, onde nós temos hábitos alimentares, hábitos de atividade físicas, hábitos de tabagismo, de uso e abuso de álcool, de sobrepeso, obesidade muito significativo, e também muito estresse. Ou seja, olhar para esse ponto diz de uma condição, né, da nossa população e do brasileiro, vamos assim dizer, né, relacionado a um hábito de vida que favorece o adoecimento. Então, desafios ao SUS. Nós temos aqui até agora duas cargas, uma aqui, outra aqui. Isso o quê? Sobrecarrega, porque adoece mais a população. E o terceiro ponto é o forte crescimento de problemas de saúde devido a causas externas, como violência, acidentes, homicídios, né? Nós somos um país violento, né? Nós temos um alto índice de violência, nós temos um alto índice de acidente de trânsito, né? Os acidentes de trânsito são a segunda maior causa de mortalidade, por exemplo, entre os jovens, tá? Então, são situações totalmente preveníveis se investir no entendimento de rede de saúde, no entender que saúde está no hospital,
tá? Então, essas questões externas, por exemplo, situações de violência, os acidentes e os homicídios, que são altíssimos no país, sobrecarrega, gera essa tripla carga de doenças, ou seja, o SUS. Então, esses 3 pontos, o Mendes ele está colocando aqui, que vão gerar essa problemática em relação ao SUS. Então, nós precisamos o quê? Entender esses 3 pontos e investir antes do adoecimento das pessoas. Né? Então, nós precisamos investir em saneamento básico, em acesso à saúde, nós precisamos investir em hábitos de vida, em formas de se viver, formas mais adequadas, tanto de alimentação quanto de trabalho. E nós precisamos entender que os fatores externos relacionados com violência, acidentes e homicídios estão sobrecarregando o SUS, tá? Então, olhar para essa tripla carga de doenças é possibilitar o entendimento e entender qual é o nosso desafio nesse momento, ok? Continuando. Tudo bem até aqui? Tá legal? Tá ficando claro? Legal, Melissa. Paula também, tá bom. Ellen. Bom, segue o jogo então. Vou falando aqui, montando para vocês. Então, qual que é a ideia? A ideia do Mendes, nesse texto, é que a rede pode ser a estratégia contra o paradigma centralizador. Porque isso aqui é gerado justamente por paradigma centralizador, porque acaba esperando, né, a gente acaba tendo uma assistência em saúde terciária, ou seja, voltada para quando há uma doença, quando há o problema instalado. E a ideia das redes de saúde não é deixar de cuidar nesse momento, mas é trazer outros elementos. Eu acho muito interessante o que o Mendes ele coloca no texto. Vai dizer que as redes de atenção à saúde são organizações poliárquicas de conjunto de serviços de saúde vinculados entre si por uma missão única. Ou seja, a rede é uma articulação de conjuntos de serviços de saúde, então não é um ou outro, vinculados por objetivos comuns, por uma ação cooperativa e interdependente, ou seja, que se interrelacionam, tá? Que permitem ofertar uma atenção contínua e integral. Olha só, quando ele fala aqui atenção contínua e integral, ele está primeiro dizendo da interdisciplinaridade, da integralidade do indivíduo, ou seja, se fragmentaram a gente para a ciência, nós não estamos fragmentados, nós sofremos de uma forma integral, de uma forma biopsicossocial, tá? E uma atenção contínua. A atenção contínua não significa que as pessoas, uma gestante, ela passe por todos os serviços, mas que esses serviços, eles estejam em comunicação com essa gestante, que a gestante sinta parte, que ela é parte de uma linha de cuidado, de uma atenção contínua, e não de pontos fragmentados dentro do sistema, tá? E aí, quem que deve coordenar a rede? A atenção primária, né? A saúde que deve ser prestada no tempo certo, no lugar certo, que é onde as pessoas estão, e com o custo certo, com a qualidade certa, e de forma humanizada, e com responsabilidades sanitárias e econômicas por essa população, tá? Então, isso é o desafio da rede, entender o conjunto dos serviços, entender a ação cooperativa interdependente, tá? E oferecer atenção contínua e integral. A rede de saúde, então, gente, tem que estar relacionada, eu acho isso muito bacana, porque são nós, né? Acho muito bonitinha essa imagem aqui, porque isso tem que ser um sistema de saúde de rede. Que os pontos, eles podem estar mais próximos, os pontos, eles podem estar mais distantes, mas em algum momento, em algum lugar, com algum serviço, com algum equipamento de saúde, ele vai se cruzar. Então, qual o nó que se forma dentro de uma rede de saúde? Tá? O nó é o encontro dos serviços. Então, voltando para a questão da gestante, aqui dando um exemplo, né, o pré-natal na atenção básica e
o nascimento dentro de uma maternidade tem que ser entendido como uma linha de cuidado. E os dois serviços, eles se encontram porque eles são nós. Eles são interdependentes, eles são cooperativos. E nós estamos falando também do pensar os recursos porque eles são intercambiáveis. Não há uma hierarquia no modelo de rede. Quem está a mais aqui? Ó, veja essa figura. Quem que é mais importante aqui? Claro que nós não vamos dizer que uma pessoa vai fazer um parto, né, vamos dizer que estoura a bolsa de uma mulher e ela não vai para uma escola. Óbvio que ela vai para um hospital, para uma maternidade. Mas não quer dizer que a escola, por exemplo, não pode ser um campo de discussão também de promoção de saúde, tá? Não quer dizer que também vai virar um serviço de saúde, não é isso, né? Então, a visão sem hierarquia de rede é essa aqui, como eu estou colocando aqui para vocês. Agora, qual o modelo que a gente está acostumado? Né? Nós estamos acostumados àquele modelo clássico, né? Principalmente dentro dos organismos. Desculpa meus desenhos, tá? Eles são feinhos, mas dá para entender. A gente está acostumado assim, né? Então, aqui é o profissional X, né? Aqui, tal, aqui vem, ou seja, a gente está acostumado com uma perspectiva vertical de cuidado, né? Então, precisamos quebrar essa lógica e entender que todos os pontos são importantes e se relacionam horizontalmente. Qual é o desafio? Se você não tem profissionais dentro de uma rede, uma gestão que compreenda essa horizontalidade, dificilmente, fica difícil, porque a visão acaba sendo vertical. Então, precisamos integrar os níveis de atenção. Não há esse paciente não é meu, esse usuário não é desse serviço, né? Porque o serviço, de uma certa forma, claro que tem as diferenças, mas ele é um só. Então, a rede de saúde tem que ser nós, cooperados, que se comunicam, se interrelacionam, buscando o quê? Promover, prevenir, cuidar, curar, reabilitar, oferecer cuidado paliativo de forma integrada. Então, os serviços, eles precisam estar integrados. Mas quem que integra os serviços? Né? Vamos pensar uma cidade com a sua rede, né? Uma rede de atenção materno-infantil, por exemplo. Né? Então, tem lá o lugar do pré-natal, tem o lugar do hospital, enfim, tem um ambulatório, que são equipamentos, dispositivos de saúde dentro de um município. Eles estão lá. Quem vai integrar são as pessoas, são as equipes, é a gestão. Então, precisamos dar um olhar para isso. Porque o sistema em si, a proposta do próprio SUS, da própria rede, é isso aqui que eu estou trabalhando com vocês. Agora, a execução disso, né, vai depender da questão da visão que nós temos também sobre o sistema de saúde e sobre a saúde. Então, é uma mudança de paradigma, né. Catherine, eu expliquei agora, falei um pouco, fiz um desenho aqui da horizontal e vertical, ficou claro para você? Então, enquanto ela responde, eu vou trazer agora para vocês os elementos constitutivos de uma rede, né? Então, como se constitui uma rede? Isso é importante para profissionais que estão dentro da rede. O cuidado vertical, Kathleen, é o cuidado de baixo para cima, né? Vamos dizer assim, é um cuidado fragmentado, é um cuidado... existe lá o profissional que sabe e o paciente, um modelo hierarquizado. E o modelo horizontal é o modelo de rede, não há hierarquia, não há o melhor profissional. Por exemplo, no modelo vertical, na nossa saúde, a gente tem o modelo vertical como médico sendo o principal. No modelo horizontal, não. Tá? Então, o que nós temos aqui? Os elementos para se constituir uma rede de saúde. Primeiro, população. Para você montar uma rede, você tem que olhar para a questão da população. Você tem que olhar para a questão da responsabilidade sanitária, econômica, individual. Você tem que saber fiscalizar, investigar as demandas. Não é sair fazendo, tem que entender qual que é a demanda daquela população que você está trabalhando, para você criar uma rede. Identificar o território, as singularidades, o que caracteriza aquele lugar, tá?
trazer a população para ser protagonista do processo, aproximar essas pessoas das discussões, das possibilidades dentro do processo de implantação, tá? Então, não é possível constituir uma rede de saúde sem olhar esses elementos. E a gente, às vezes, pouco faz isso. A gente esquece de investigar as demandas. A gente fala, tem aqui tal alto índice de suicídio. Vamos fazer palestra. Tá, estou falando que não é importante fazer palestra. Mas você está investigando o que está levando as pessoas a fazer isso? Então, o estudo do território vai mostrar, por exemplo, a possibilidade interventiva. Só que a população para os profissionais também é importante, porque são os profissionais que vão verificar a vulnerabilidade, eles são técnicos para isso. Eles vão conseguir verificar os riscos, eles vão conseguir implantar territorialização, eles vão conseguir cadastrar as famílias, eles vão conseguir trabalhar com a ESF, eles vão conseguir identificar as condições de saúde complexas, porque eles são os profissionais. Então, há aqui população e profissionais uma inter-relação que deve ser levada em consideração, tá bom? Bom, outros elementos constitutivos, uma estrutura operacional e a evidência da efetividade com atenção primária em saúde. Estrutura operacional, ou seja, operacionar essa rede, né? Quais serão os nós e quais serão as ligações materiais? Como que um serviço vai se comunicar com outro? Como uma equipe vai se comunicar com outra? Como nós iremos criar linhas de cuidado para as pessoas? Como nós teremos centro de comunicações, criar um centro de comunicação de atenção primária em saúde, tá? Entender as atenções secundárias e terciárias, ver sistemas de apoio, sistema logístico, sistema governamental. Isso aqui, gente, é uma questão de gestão, tá? Isso questões para o gestor ter entendimento, mas ele precisa entender e fazer uma gestão pensando em rede. Senão ele vai reproduzir o modelo vertical, vai reproduzir o modelo agudo, tá? Organizar, então, a atenção primária, trabalhar com o que leva às condições crônicas, ou seja, o que está fazendo com que as populações adoeçam mais de alguma doença naquele território, tá? Porque aqui tem menores custos e maior efetividade, isso já está comprovado. É mais equitativo e pensa a promoção da saúde e a prevenção através de tecnologias mais seguras. Ou seja, a atenção primária é uma atenção que entende a assistência de uma forma menos tecnicista, tá? Então, é muito importante olhar para essas evidências também. E, por fim, para a gente finalizar, tá? Eu quero colocar para vocês que o texto ele vai trazer de forma específica essas ofertas aqui que a gente colocou, esses 4 sistemas, que tem muito a ver com gestão. Então, o gestor de saúde ele tem que olhar exatamente para o que levantar do sistema de apoio, né? Ou seja, tem que olhar para os lugares institucionais das redes, tem que ter um apoio diagnóstico, terapêutico, farmacêutico, de informação em saúde, tem que ter também um sistema logístico de distribuição, de soluções tecnológicas, de organização racional, tá? Pensar em prontuários integrais, identificação das pessoas, o transporte, as vagas, e assim também como um sistema de governança, ou seja, organizar esses níveis de atenção, fornecer espaço para atores sociais, abrir espaço para que as pessoas participem, aumentar a interdependência resolutiva entre a rede, definir metas e objetivos a curto, médio e longo prazo, mais focados nas demandas que estão adoecendo a população, e uma gestão com base em planejamento, monitoramento e organização. E, claro, não esquecer nunca da discussão dentro da comissão tripartite, bipartite regional, né, plano nacional, estadual e regional, que aí tem uma relação íntima com a questão da gestão, tá? E aí, para finalizar, né, o texto ele vai
trazer exatamente a necessidade de articular de forma singular as relações entre a população e suas subpopulações, identificando os riscos, os focos da intervenção do sistema, enfim. O Mendes, ele finaliza, então, colocando para a gente, pessoal, exatamente a necessidade de olhar para a rede como um sistema organizado, articulado, que não vai dar só uma atenção para a questão da doença, mas que vai construir uma organização de um sistema, de uma gestão, voltado para a interdisciplinaridade, para o cuidado de uma forma mais horizontal e menos vertical. Então, é isso que nós trabalhamos aqui no texto hoje, né? Um pouco dessa discussão das redes de saúde e o desafio do SUS. É isso.